Dizem que não se discutem. Eu prefiro perguntar. Seja bem-vindo ao canal Qual o Seu Deus, local onde política, futebol e religião não se discute. Aqui a gente ouve, debate e aprende um pouco. Hoje eu tenho aqui meu amigo Alexandre, bacharel em Direito, aposentado pelo Estado do Rio de Janeiro. Está aqui hoje para nos ajudar a falar sobre alguns temas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, Alexandre. Prazer é todo meu estar aqui com você, poder participar desse podcast. E vamos responder com toda a sinceridade aquilo que você pergunta, sem problema nenhum. Então vamos lá, Alexandre. Conta um pouco sobre você, né? Para o pessoal de casa te conhecer. Bom, sou Alexandre José de Carvalho, tenho 67 anos, casado, por sinal muito bem casado. Minha esposa está trabalhando, tenho um filho e vários sobrinhos, netos, 4 netos, maravilhosos, entendeu? Que eu e minha esposa curtimos bastante, nossos netos. E gostamos muito também de viajar. O nosso hobby é sempre, uma vez por ano, pelo menos, fazer uma viagem. E uns passeios aqui pela cidade do Rio de Janeiro, aqui, as cidades vizinhas, entendeu? Serranas. E assim a gente vai levando nossa vida. Conhece muita coisa do Brasil já, então, né, Alexandre? Tanto não, mas eu gosto muito do Nordeste. Amo o estado da Paraíba, João Pessoa, que é a capital. Minha esposa, que é do Pará, se apaixonou pela Paraíba, entendeu? E somos apaixonados pelo Nordeste e Brasil inteiro, né? Muito bonito lá mesmo. Tem algumas perguntas aqui da minha última entrevista, que também falaremos sobre ela durante o programa. Então, só para deixar registrado aqui, ele quis saber qual o seu time, se a sua religião preenche sua expectativa e se você está satisfeito com o andamento da política nacional. Bom, meu time é Botafogo. Sofri durante 21 anos na minha juventude, mas tive muitas alegrias. E futebol, como você falou, não se discute, se torce. Eu não tenho inimigos no futebol, eu tenho adversários. Tenho vários amigos que torcem por outros times e somos adversários no futebol, mas somos bons amigos, tomamos uma cervejinha, batemos um papo, conversamos, como se diz na gíria popular, um encarna um pouco no time do outro, e assim eu vou levando, entendeu? Sobre futebol. Sobre religião, sou católico, apostólico romano, acredito muito na minha religião, gosto de ler sobre religião, sobre início, a patrística, a época da patrística, os primeiros 6 séculos, são os livros onde você vai conhecer melhor a Igreja Católica, você vai entender religião, entendeu? Até o nome católica, que vem, quer dizer, universal. E a primeira vez que você foi dita a Igreja Católica foi no ano 107, de Santo Inácio de Antioquia. Ele, no livro dele, quando ele fala onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sim. E satisfeito hoje com a política nacional? A política, a gente nunca está satisfeito quando não temos o nosso político no poder. Nós nunca estamos satisfeitos, entendeu? Mas outros estão satisfeitos. Eu acredito que para o Brasil a política atual não é boa. Espero que nós possamos mudar, entendeu? Um candidato melhor que venha melhorar a situação do país, diminuir a pobreza que está muito grande. Nós temos um povo aí altamente endividado e o governo tenta fazer alguma coisa para melhorar não, para enganar, acredito eu. Como, por exemplo, ele deixou o pessoal usar o fundo de garantia para pagar dívidas. Poxa, você vai usar aquilo que é teu, que está lá guardado, que você guarda, para pagar dívida, para deixar o banqueiro bem? Não, que nós temos que ter uma política mais voltada para a população, entendeu? Uma política que gere emprego, uma política de melhor saúde. Isso aí sim eu acredito que nós possamos. Agora só depende de nós. Agora, qual o candidato? Nós temos que prestar atenção no que eles prometem,
se eles estão mentindo ou não, o que eles já prometeram e não cumpriram ou já cumpriram. É o que nós temos que fazer, entendeu? Eu ainda não escolhi meu candidato em si. Quer dizer, tenho o meu candidato, mas posso mudar. Mas eu vou ver agora nas eleições, nos debates, o que eles nos prometem. Aí eu vou ver realmente aquilo ali é o melhor, é o pior. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu gravo os meus candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, todos eles eu sei, pelo menos as últimas 3 eleições eu sei em quem votei. Bem consciente, né? E procuro acompanhar o que ele faz. Se eu ver que não correspondeu à minha expectativa ou à expectativa para o país, para a nossa cidade, eu mesmo falo para os meus familiares, falo para os amigos, olha, esse candidato eu votei nele, mas eu não vou votar nele. E por causa disso, tem que fazer algo de bom, entendeu? Que a política é uma questão, como que eu vou dizer assim, político, ele promete tudo, ele quer ser eleito. Mas quando chega lá, será que ele também quer fazer e consegue fazer ou não? Porque, pô, se você chegar lá dentro, você não é sozinho, não adianta. Ah, mas eu tenho e o teu partido concorda com isso? Nós sabemos aí como é que é a política, né? É cheio de coisa. Mas vamos esperar, espero que melhore, até porque na minha infância, eu estudava no antigo estado da Guanabara, eu fiz o meu primário, e eu já tinha aula de OSPB. Eu tive uma ótima professora que ela ensinava, porque o território do estado da Guanabara e da cidade do Rio de Janeiro era o mesmo, só que tinha o governador e o prefeito, tinha os deputados estaduais e os vereadores, e ela ensinava a gente, não era criança, éramos criança, a diferença, a função de um, a função de outro, entendeu? Desde cedo, né, nós já aprendíamos, então eu passei a gostar de política por causa disso. Hoje você não tem aula de política, OSPB, educação moral e civismo, não tem nada disso. Outra coisa que você não vê hoje nas escolas públicas, educação física. Eu comecei a praticar esporte na escola municipal. Jogos estudantis, não tem nada. Tive um bom professor e daí ele me levou para Gama Filho, nós passamos a ser federado e a competir pela Gama Filho, e eu sempre gostei de esporte. Hoje você não vê isso, as crianças em videogame, em celular direto, e na nossa infância, como é que a gente praticava esporte, mesmo sem participar de alguma agremiação esportiva? Quando nós brincávamos de piquetar, pique-cola, bandeirinha, brincávamos de queimado, polícia e ladrão, tudo isso você corria, era de noite. Sim. Você passou, então você estava, hoje... Os pais tinham tranquilidade de deixar o filho na rua, né? E o que você vê hoje, os filhos? Celular, no jogo, celular, não pratica esporte. É uma geração que nós temos que ter, sedentária, temos que ter cuidado, porque é uma geração que pode adoecer cedo. Sim. Entendeu? Nem estudam direito agora, ChatGPT, as inteligências artificiais aí, que é uma ferramenta boa, mas a pessoa acaba dependendo demais dela, virou uma bengala nesse ponto. A internet, ela é fundamental, ela é excelente, mas você tem que ter um limite. As crianças, principalmente, têm que ter um limite. Se você não impor um limite a seus filhos, seus netos, aí não resolve. Aqui tem limite, entendeu? Até pro celular você bota um certo horário, ele não consegue mais mexer. Sim. Então há um controle, os pais é que tem que ter pulso firme, né? Gostaria de perguntar uma questão do futebol, né? Como você veio do direito, né? Tem muitas regras, tem leis. E hoje o futebol, não sei se a sua opinião é essa, com esse número de bets que estão envolvidas nele, o que você acha, né? Se existe uma ligação das bets diretamente com o sofrimento de muitas famílias do país? Eu vou buscar aqui um pouco eu busquei na internet aqui, algumas manchetes, né? O vício em apostas online, conhecido como bet,
tornou-se uma das principais fatores de endividamento no Brasil, que você falou mais há pouco tempo, né? Superando em muitos casos o impacto de juros altos e crédito tradicional no orçamento familiar. Em abril de 2026, o endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis recordes, com 80% das famílias relatando dívidas. Estudos indicam que mais de 85% das pessoas que fazem aposta online estão endividadas. E o vício em apostas está consumindo um orçamento destinado a itens essenciais como alimentação, saúde e educação, resultando em venda de bens e dívidas expressivas. Bom, o jogo ele tem no mundo inteiro. Em países ricos, evoluídos, Estados Unidos, tá aí, entendeu? Jogo cassino você tem aí no Uruguai, né? Argentina. Sim. Então o jogo ele tem. O que acontece? Eu penso assim. No Brasil, o grande problema é que o brasileiro ele é pobre. Nós estamos num país onde cada vez mais o país aumenta a sua dívida, onde o emprego não tem como o IBGE divulga a lista de desemprego, eu não acredito, porque você não pode dizer quem é empregado, o que recebe uma ajuda qualquer do governo, um Bolsa Família, outra coisa qualquer. Então, esse pessoal, o que eles fazem? Pega esse dinheirinho que eles têm e aposta se ele tem 20 reais, ou ali aposta que sabe que ele pode ganhar 100. E o jogo vicia. Sim. Eu não gosto de nenhum jogo de aposta. É de mim, nunca gostei. Mas todo jogo vicia. E o brasileiro, infelizmente, ele gosta de ganhar dinheiro fácil. É loteria, jogo esportiva, jogo do bicho. Você vê que fim de ano, a Mega Sena de fim de ano deu 1 bilhão. Quer dizer, todo mundo quer ficar rico. O problema do brasileiro não é o brasileiro ficar rico da noite pro dia. O problema é saber se você vai saber administrar aquele dinheiro. Sim. Você entendeu? E você falou das apostas. O cara aí pega aquele dinheiro que era para comprar um pão, um leite, aí não dá, às vezes ele vai ali, o dinheiro também, gosta de tomar uma cervejinha, uma cachaça, tira o dinheirinho, ele vai e toma. Infelizmente, é a situação do país. O que nós deveríamos tentar? Os meios de comunicações, com alguns anúncios, propagandas ou programas educacionais, aonde explicasse que tudo você tem que ter controle. Por exemplo, eu gosto de tomar cervejinha, pode tomar um vinho, eu, minha esposa, mas tudo tem um limite. Sim. Eu não vou beber todo dia, eu não vou beber em excesso, você entendeu? Tudo tem que ter um controle. Uhum. E geralmente a pessoa não sabe ter um controle, e isso vai gerando vício. E o jogo é uma expectativa de ganhar. Sim. Você fica, eu perdi essa, mas eu vou ganhar outra, mas eu vou ganhar. E torna-se um vício. E você não vai ganhar, muito difícil. O jogo ele dá muito dinheiro. Eu aprendi isso. O jogo ele dá muito dinheiro pro banqueiro, entendeu? Pro banqueiro, dono do jogo eletrônico. Ele vai dar muito dinheiro. Você não vê um dono de banco, de banca de jogo, pobre. Sim. Mas todo apostador, você vai ver 95% até mais, vai estar quebrado. Pobre, quebrado. Entendeu? Essa é a diferença. Mas no futebol, você vê alguma influência no futebol atual do Brasil? O que acontece? Hoje, ou pelo menos a grande maioria dos clubes, patrocinador são as bets, né? Aposta. E tem aquele torcedor que é meio fanático pelo clube, aí ele, não, eu vou apostar porque patrocina o meu clube. Não é assim. Entendeu? Então há uma influência para alguns torcedores. Eu, por exemplo, não vou, porque patrocina o meu time, é ótimo, mas eu não vou, porque, como eu te falei, eu não gosto de nada apostar, de jogo de aposta. Eu não gosto, é de mim mesmo. Porque desde jovem eu aprendi, talvez por parte de amigos meus,
que você começa com um pouquinho, daqui a pouquinho você, quando for ver, está viciado, aí já não vai apostar mais um pouquinho, vai apostar muito mais. Pode ser que não tem. E a aposta, o que é? Uma expectativa, eu vou ganhar dessa vez. Aí não ganha. Não, mas a próxima, eu sou um cara de sorte, vou ganhar. Aí, não ganha. Comentar uma notícia que eu vi hoje, no caso. Eu sei que seu time é Botafogo, mas o Vasco teve uma atitude que eu gostaria que você comentasse, talvez. Recusou, apesar do estado que ele se encontra, né, um dos mais precários hoje dos 4 grandes do Rio, mas ele acabou de negar um patrocínio alto da Fatal Model, que é um site de acompanhantes de luxo, e teoricamente é negado pela questão moral, talvez. Olha, se for pela questão moral, eu bato palma pro Vasco da Gama e digo para os seus dirigentes, estão de parabéns. Estão de parabéns. Por quê? Não tenho nada contra o site. Mas quando você põe público, jovens, adolescentes, crianças menores de 12 anos, adolescentes, começam a acessar. E ali vão ver o quê? Vão ver o quê? Vão ver proposta de sexo, certo? Então você começa, até meninas também vão acessar, você começa a adoçar a juventude na prostituição. Entendeu? Então você vai chegar ali e vai entrar. E aí, teu filho, de repente, está no quarto, você não pensa que ele está vendo outra coisa, está lá escondido, acessando. Então, parabéns pro Vasco se foi por esse motivo. Parabéns pro Vasco. Parabéns mesmo. Orgulho do Vasco, dos dirigentes dos vascaínos, do Vasco por isso. Falar um pouco de religião agora, né? Você comentou que você é católico. E como que você chegou na religião e o que a fé católica te trouxe de melhor? Bom, a religião, minha mãe já rezava em casa, apesar que minha mãe também foi espírita, minha falecida mãe. E aquilo, você começa a ver sua mãe rezar, o exemplo vem de casa. Você vê tua mãe no quarto rezando. Aí você, por que ela está rezando? Porque ela acredita em Deus. Está ali. Então você vai crescendo, vendo isso. Aí você o que faz? Pega uma Bíblia, quem não tem uma Bíblia em casa, e começa a ler. Só que quando você começa a ler a Bíblia, principalmente eu, quando eu comecei a ler, eu fui lá em Gênesis, no início. Não deveria. Porque você pega Gênesis, começa a fazer a interpretação daquilo que foi há mais de 3, 4 mil anos atrás, por dias atuais. E não é isso. Aí você fica meio fanático, porque você começa a ter uma interpretação, uma hermenêutica de literal, uma interpretação literal. E não é isso. Mas eu fui, aí busquei algumas igrejas evangélicas e tudo, aí depois, como em católica, eu entrava na igreja católica, fazia minhas orações, mas aí foi quando eu comecei a fazer direito, e eu aprendi sobre o que é analogia, hermenêutica. Aí eu comecei, calma aí, eu tenho que começar também a botar isso para a palavra de Deus. E peguei alguns livros também para eu ler. Aí eu comecei a entender um pouco a Bíblia. Não entendo muito, mas entendo um pouco. Tem alguns livros ali, tem mais ou menos uns 80 livros. Alguns eu emprestei, infelizmente não me devolveram. Hoje eu não gosto mais de emprestar meus livros. E eu gosto sempre de estar lendo, atual, tem uma Bíblia ali, já é bem explicativa. Por que eu sou católico? Se você começar a ler a patrística, você vai ver que não tem outra igreja, não tem outra religião, que foi aquilo que Jesus chegou para Pedro e falou: Simão, filho de Jonas, tu chamarás Pedro, em cima desta pedra edificas a minha igreja. Olha o pronome possessivo de posse, aquilo que é meu, a minha igreja. Sim. Então eu não posso seguir uma igreja de outras religiões, porque eu não estou de acordo com Cristo.
Você entendeu? Até respeito cada um. Você vê o protestantismo, surgiu 1517 anos depois, um milênio e meio. Mas A igreja estava errada até esse momento, né? mas quantas pessoas também saíram da prostituição, do alcoolismo, da droga, frequentando o protestantismo? Muitos. Falava de Cristo é uma só, né? Mas o que cabe a essas pessoas depois, para entender melhor a Bíblia, entender aquilo, porque a linguagem da Bíblia não foi para o dia de hoje, entendeu? A linguagem foi para 2000 anos atrás. Pegar o Novo Testamento, então você vai ver que você começa a buscar, entender, que nem eu frequentava a igreja protestante, aí eu comecei a buscar, entender, falei, não, o caminho é esse aqui, é o catolicismo. Eu já estou no catolicismo há uns 20 anos, pelo menos uns 8 anos, eu era aquele católico, vou dizer, IBGE, eu ia à missa todos os domingos. Não praticava. Mas eu não lia a palavra de Deus, eu não procurava ler livros para entender, entendeu? Até muitos hoje católicos também vão à missa, mas não entendem cada parte da missa. Sim. Entendeu? Não entendem. E eu passei a buscar entender. E quando você começa a entender, você se apaixona mais ainda por Cristo, se apaixona mais ainda por Deus. E vai ver que tudo, como a missa de hoje, não mudou nada há 2000 anos atrás. Não mudou nada. Nada. Entendeu? São mesmo. E se você sair daqui, for hoje, você for para o Japão, é a mesma coisa, e a palavra lida lá é a mesma em todo o mundo, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, Estados Unidos, é tudo a mesma, entendeu? Aí você vai para outras doutrinas, cada um usa a sua parte da Bíblia que quiser, cada um fala do seu rito. A Igreja Católica, ela é única. Para falar uma polêmica aqui na questão católica ou protestante, né? Que alguns números, né? Algumas pesquisas sugerem que cerca de 19 a 28% dos católicos se divorciaram em algum momento, dependendo da região e do grau de praticância da visão da igreja. Você falou, né? O católico do IBGE é o praticante, né? Tem essa diferença. Mas a igreja católica não aceita o divórcio, diferente da igreja protestante, né? Para católico ele é indissolúvel e ele acaba focando na nulidade matrimonial em vez da separação. O que você acha sobre essa questão? Bom, sobre divórcio, o que acontece? Sou casado da segunda união, a minha primeira esposa faleceu, mas eu fui divorciado, eu era divorciado e casei de novo, tá? E respeito as normas da igreja, não discordo de maneira nenhuma, até porque se houve um erro entre mim e minha esposa, erro nosso. Não houve traição da nossa parte, mas alguns problemas particulares, meu e dela, que nós acabamos nos separando. Mas eu me separei, continuei grande amigo da minha esposa, ajudei ela até o último momento dela de vida, rezo por ela, bastante pela alma dela, mas o que acontece? Eu não discordo da igreja. O próprio Cristo falou isso. Quem sou eu para mudar? Ah, não, eu discordo porque para me beneficiar, não posso. A igreja tem sua norma. Se eu quero seguir, eu tenho que acompanhar. O que eu tenho que pedir agora? É minha esposa tentar a nulidade do casamento dela. O que é nulidade? A nulidade é a igreja provar que aquele matrimônio não existiu, aquele era nulo, por um vício qualquer. Por exemplo, ou ela casou forçada, ou o ex-marido dela também ou casou forçado, ou não acreditava. Não. A igreja tem seus motivos, entendeu? A gente vai fazer a petição junto à igreja, a igreja vai analisar, vai chamá-la, vai chamar o ex-marido dela, e vai ver se a igreja decidir que o matrimônio foi válido, nós vamos acatar essa decisão da igreja. Vamos acatar. Por quê? A igreja está errada? Não. O erro foi
dela e do esposo dela, de dos dois. Mas vão buscar agora o direito, né, dentro da igreja. A igreja, ela tem suas normas. Se eu quiser, quem sabe não vai dar certo daqui a 10 anos. Então não casa na igreja. Sim. Então não casa, porque a igreja, o casamento é único. O casamento é único. Agora, muita gente, como você falou, é católico. Se não der certo, separa. Bom, não é assim. A separação não é bom para os filhos. Quando eu me separei, meu filho tinha 12, 13 anos. Entendeu? É um trauma, né? Mas o que eu fiz? Mas eu estava sempre lá, conversando com a minha esposa, estava sempre com meu filho, entendeu? Eu ensinei meu filho a dirigir, eu saía, passeava com minha ex-esposa, sem problema nenhum, a gente não tinha nada, entendeu? Mas tinha uma amizade, ficou uma amizade muito boa. E outra coisa, se qualquer pessoa falasse mal de mim, ela era a primeira a me defender. Sempre foi a primeira a me defender. E eu também defendia, porque o que não deu certo era nós juntos. Até porque nós nos conhecemos rápidos e casamos rápido, entendeu? Em 3, 4 meses que nos conhecemos, casamos. Dá licença. A gente corta. Não vou atender, não. Pode falar? Pode. 3, 4 meses casados? Com 3, 4 meses de namoro, nós começamos a dar entrada no casamento. E ela engravidou, entendeu? Naquele momento que eu era um católico, ele só frequentar a igreja. Mas sabia que tinha que casar, né? Aí eu mesmo, falei, não, tem que casar, pô. Entendeu? Aí casamos. Mas conviver junto depois, com o tempo, nós ficamos 12 anos casados. Mais do que muitos casamentos. Mais do que muitos, entendeu? Agora, quem foi culpado? Eu, ela, não sei, os dois. Nós dois fomos culpados. Porque se um parasse para estar sempre, tentar conversar, tentando sempre acertar, talvez não haveria o divórcio. Sim. Mas aconteceu, ficamos bons amigos. Infelizmente ela veio a falecer, entendeu? Não é bom, não foi bom para o meu filho, que sofreu muito. Meu filho era muito agarrado com ela, sofreu muito, mas ele superou esse trauma e graças a Deus hoje leva a vida dele tranquila. Você se preocupa? Seu filho já é criado, né? Mas você tem já está com 28 anos, tá com 2 filhos, mas ele sempre foi agarrado com a mãe. Quando a mãe estava internada, a esposa dele falou, não, vamos lá morar com ela, vou cuidar dela, pentear o cabelo dela, tingir, que ela está com cabelo branco, vamos cuidar bem dela. Mas infelizmente não saiu do hospital viva. Triste, né? É triste, mas essa situação se Deus quiser. Eu rezo sempre pela alma dela, porque eu acredito no purgatório, tá? Todo católico tem que acreditar nisso, porque senão não é católico. E como Jesus falou, de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Mas vai para o céu depois. E o que nós temos que fazer para ajudar a pagar essa dívida é rezar pelas essas almas. É o que nós temos que fazer. Você sempre teve o posicionamento político que você tem hoje? Sempre. Na minha época era Arena e MDB. Entendeu? E Arena diziam que era o partido dos militares. Mas eu sempre gostei da Arena. E não do MDB. Que depois passou a ser PMDB e voltou a ser MDB. Sim. Que era a oposição, mas eu sempre gostei do pessoal da Arena, mas era menor de idade, ainda não votava. Quando eu completei meus 18 anos, já não tinham mais 2 partidos. Aí já tinham vários, tinham uns 4, 5 partidos. Hoje tem uns 20 ou por aí, né? Mas é bem polarizado, né? Mas eu sou contra o excesso de partido. Eu acho que nós deveríamos ter no máximo uns 5 partidos, e já é muito, tá? Entendi. Uns 5 partidos. Por quê? O que acontece? Quando você tem o excesso de partido,
Aí você vai ter lá X partido de esquerda, X partido de direita, mas lá dentro tem de centro-esquerda, centro-direita, radical de esquerda, radical de direita. Então você teria uns 4, 5 partidos, partido radical de esquerda, partido radical de direita, mano, centro. E assim agora você chega, tem siglas que você não sabe, pô, que partido é esse, entendeu? Que partido é esse? Você nem sabe. E esses partidos, você acha que ele tem muita força hoje? O partido em si? Partido pequeno não, ele não tem força, não, entendeu? Os grandes sim. Fundo todos eles têm, mas o fundo eleitoral parece que é conforme o número de seus candidatos, deputados, né, e senadores. Sim. Entendeu? Em primeiro lugar, que eu sou contra o fundo eleitoral. Eu acho que se você é candidato, você busca através da iniciativa privada para você ter apoio, entendeu? Então você usar o dinheiro público, próprio, não o dinheiro público. O dinheiro público ele tem que ser usado na segurança, na educação, na saúde, você entendeu? E não em política. Hoje você vê 5 bilhões para política. Porra, é fácil ganhar. Você vira presidente de partido, você vira presidente de partido, pronto, tá aí, ó. Você recebe uma bolada daqueles 5 bilhões, vamos que tu pegar 100 milhões de um partido pequeno. Tu pega 100 milhões ou 50 milhões. Tu não vai gastar tudo isso em campanha. Um partido pequeno não gasta. Sim. Um partido grande, sim. Mas um partido grande não vai levar... Vai gastar para quê? Né? Para pegar mais dinheiro. Mas o que acontece? O grande problema é que o povo brasileiro ele vota muito em campanha, mas não procura saber quem são os seus candidatos. Depois da eleição acabou, né? A preocupação política. É que o cara vai lá, por exemplo, você vê lá, o cara te oferece um pão para tu votar nele. Se você pega esse pão e vota nele, ele depois vai te tomar uma padaria, cara. Isso é líquido certo. Ele te dá lá 50, 100 reais. Sim. Quanto ele vai lá dentro, vai... Pô, não adianta, cara. Então o povo brasileiro ele tem que entender o seguinte: se o cara está me oferecendo dinheiro para eu votar nele, ele não vai ser um bom político. Ele não vai ser bom para o povo. O interesse dele é entrar ali para fazer a vida dele e da família dele. Então ele não tem meu voto. Você pode ter certeza. Outra coisa é que eu não voto em candidato de esquerda. Porque se você pegar o ideal de todo partido de esquerda, ele é contra a família, contra a religião, a favor de aborto, entendeu? Isso não é um partido não, todos eles de esquerda, você vai ver, não, você está nem partido A, nem B, nem C. E nós, como os católicos, temos que entender o seguinte: aborto jamais, entendeu? Destruição da família jamais. Família é a base de tudo. Família é tudo. Se você não tem uma família, não tem uma religião, você não tem uma estrutura. Isso é fundamental. Vira massa de manobra, né? E outra coisa, às vezes você está em casa, nós como pobres, você está em casa, faltou alguma coisinha a mais, ou uma fruta melhor para o seu filho, pô, você chega, vai, o Senhor vai pedir a Deus que te ajude, para que você melhore, para que você possa dar uma coisa melhor para o seu filho. A religião, ela te ajuda. Se você é uma pessoa que não tem uma religião, sua família também não é estruturada, cara que vive bebendo, jogando, no vício, ele está ligando se não tem um pedaço de pão para o filho. Sim. Você entendeu? E você, quando tem a sua religião, seja ela católica, evangélica, seja o que for, e você, quando pensar em gastar, em jogar numa aposta, em comprar uma bebida, em comprar uma droga, um cigarro, seja o que for, vai ter um freio. Você pensar assim, pô, tem meu filho, não. Isso aqui é para eu comprar um leite para o meu filho, comprar um pão. Então a religião, até nisso, ela te dá uma estrutura. Sim. Tem algum político que você admire? Rapaz, o político, eu vou dizer que eu admiro o Bolsonaro. Por quê? Porque ele conseguiu botar no coração das pessoas o amor pelo Brasil. Aquilo que o militarismo,
os militares faziam, entendeu? Botava que o povo tivesse amor ao país. Levar as pessoas pra rua, né, de novo? Levar as pessoas. O Bolsonaro conseguiu isso. Aí ele foi um bom ou foi um mau presidente? No meu entender, ele foi um bom presidente. Não resolveu tudo do país. Você não vai resolver o problema do nosso país nem em 20 anos. Ainda dirá em 4. Você pode diminuir. Eu acredito que se ele tivesse sido reeleito, o país estava muito melhor do que é atual. Entendeu? Bem melhor mesmo. Mas infelizmente... Você acha que ele foi injustiçado? Acho não, tenho certeza. Porque eu nunca ouvi falar que houve um golpe sem militares, sem arma, sem tanque na rua. Entendeu? Um golpe de quê? Idosos ali fazendo oração, crianças. Sim. Isso não foi golpe. Golpe deram neles, dizendo que eles fizeram um golpe. Eles sim sofreram golpe, entendeu? Mas golpe não é isso. Se você pegar ali, ou pegar até vídeos, como foi golpe na Argentina e em outros países aí, entendeu? Você vai ver o que é um golpe de verdade. O próprio, desculpa cortar, a própria Venezuela, quando o Hugo Chávez tentou dar o golpe, né? Que foi preso, entendeu? Depois foram outras questões aí, ele solto. Mas o golpe, tu bota tanque na rua, bota militares na rua. E não houve isso. Então não foi golpe. Eu ia comentar a questão de 8 de janeiro, né? Que o Jorge Messias teve uma poder muito decisório naquela época e ontem ele parece que recebeu uma resposta do Senado. O que você acontece? achou dessa? Ele ofendeu, inclusive, os acusados de 8 de janeiro, dizendo que tinham que ter realmente prisão, não achei não. E ele é a favor do aborto, e como um homem religioso que ele é, entendeu? Ele não deveria expor isso, primeiro ser a favor e expor. Ele não deveria misturar religião com política, entendeu? Ele é um cara político, tudo bem, mas ele é um homem religioso, ele não tem que misturar. Eu não misturo religião com política, como por exemplo, eu não voto em fulano porque ele não é católico. Não. Ele pode ser até um evangélico, pode ser um espírita, pode ser de uma religião afrodescendente ou africana, mas se ele for uma pessoa íntegra, entendeu? Uma pessoa que realmente colocou projetos bons para a população em geral, por que não dá um apoio a ele? Não é a religião que vai dizer que ele é bom ou ruim, é o caráter dele mesmo, entendeu? O caráter da pessoa. Ainda sobre 2026, né, outubro, vai ter eleição agora. E no Rio de Janeiro, ele está numa situação bem complicada. Muito. A maioria da população hoje pede paz nas ruas, né, e por coincidência ou não, o candidato que lidera é o Eduardo Paes, né. Não é o meu candidato. Até agora ele não provou para mim que mereça o meu voto, tá? E também não tenho nenhum dos atuais candidatos, nenhum deles são meus candidatos. Não tem. Não, nenhum deles, tá? Nem para o Senado, nenhum deles. Cláudio Castro, ex-governador, no meu entender foi um péssimo governador, encheu a máquina pública de contratados com gasto de 1 bilhão e pouco por ano, entendeu? Não abriu os concursos que tinha que abrir, botou lá pessoal para cada contratações para agradar vários deputados, e com isso prejudicou, não deu, são 3 recomposição salarial para os funcionários públicos. Sim. Entendeu? Dizendo que não tinha recurso. Hoje o desembargador está provando que realmente tinha recursos, entendeu? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha o governador até o final do ano, até por questão econômica. Porque você imagina quanto se gasta para fazer uma eleição agora e quanto se gasta depois para outra em outubro. Botar o presidente da Assembleia Legislativa. Sim, mas será que é vantagem para o Rio?
botar quem estava ali ao lado do governador. No mesmo painel, né? Mas se é a lei, temos que cumprir. Isso. Ele tem que entrar, ele tem que assumir. Agora, no meu entender, o desembargador fica até o final do ano, que eu tenho certeza que ele vai ajudar a sanear o estado do Rio de Janeiro. Vai muita coisa, entendeu? Pena que são só 6 meses, né, que ele vai ficar. Tempo, né? A decisão que ele tomou de cancelar o patrocínio na Shakira, você achou boa? Claro, cara. Rapaz, se você ler Maquiavel, vai dizer, o povo tá com fome, dê show a ele, entendeu? Bota um show, se você ler Maquiavel, que já 520 anos atrás, por aí, que Maquiavel escreveu O Príncipe, você vai ver que não mudou nada, os políticos fazem a mesma coisa. É uma cartilha? Isso aqui. Aí você gasta lá, não tenho nada contra a cantora, você bota lá. Mas esse dinheiro não poderia ser usado, principalmente na nossa saúde, entendeu? Que você chega em hospitais aí, nessas UPAs da vida, com dificuldade. Quantas pessoas estão na fila para cirurgia pública? Entendeu? Por que não pega esse dinheiro e bota na saúde? No meu entender, é bem melhor. A segurança aqui do Rio, você acha que tem jeito? Tem. Jeito tem para tudo. Agora, tem que ter de pulso forte, um governador de pulso forte, que consiga ter uma maioria na Assembleia Legislativa, mas que também não seja a maioria desses atuais candidatos. Nós não deveríamos reeleger 90% dos atuais candidatos, tá? Isso é o meu pensamento. Não vamos reeleger esses atuais candidatos. Bota os novos aí, vamos tentar. Mas se não der certo, com os atuais nós sabemos que não vai dar certo. Entendeu? Então, a Polícia Federal investigou, pegou aí, você sabe, muita coisa que está sendo divulgada aí de envolvimento de políticos com o crime organizado. Então, o que nós temos que fazer? Não votar. Já é reeleição, não voto. E eu vou fazer isso. Eu não vou votar em nenhum candidato que já é deputado estadual. Não vou. Entendeu? Vou votar em um novo que nunca foi deputado. E se não der certo? Bom, se não der certo, 4 anos. Depois eu mudo de novo. Agora, os atuais eu sei que não deram certo. Deixa eu mostrar para você um vídeo aqui. Já viu isso? Ô, presidente, só uma dúvida técnica aqui. Opa, companheiro. Aqui no carnaval, era campanha? Campanha? Que campanha? Falaram dos feitos do governo, exaltaram sua imagem. Eu estou em forma. Foi em rede nacional. O sinal estava forte. Foi pago com dinheiro público. Claro. Não ia pagar no meu bolso. Mas isso é campanha antecipada. Sim. A gente chama de homenagem. Homenagem? Tá, vai. Homenagem pode. É uma sátira muito boa. O que acontece? Sabemos que foi campanha antecipada. Tá? Isso aí é líquido e certo. Entrou dinheiro público? Entrou. Cabe ao TSE, entendeu? Tomar uma atitude. Mas infelizmente é aquilo que eu te falei. A esquerda está no poder, ela está fazendo o que ela bem quer. E vai ficar agora, cabe ao povo entender que foi o nosso dinheiro que foi pago ali para as escolas de samba. Entendeu? Foi o nosso dinheiro. E isso aí não é bom. Eu gosto de carnaval, eu gosto de samba, tudo bem, todo mundo pode gostar. Eu já brinquei muito de carnaval. Mas botar dinheiro público, como botou ali em excesso, não. Quem gosta vai para a escola de samba, vai lá, frequenta, bebe, samba, gasta seu dinheiro lá, ajuda a sua agremiação. Agora, dinheiro público, não. Milhões e milhões, né? Não podia ser até R$1, não. Porque esse dinheiro tá... Vamos lá, quanto ele colocou em todas as escolas de samba, tanto o governo federal como estadual. Sim. Botou X milhões ali. Na saúde salvaria vidas, adiantaria várias cirurgias de outras pessoas, compraria medicamentos caros para aqueles que precisam? Sim.
Será que o carnaval é mais importante do que a vida dessas pessoas? Para quem gosta de se divertir e não tem nenhum amigo ou parente doente, vai dar sempre razão que tem que ajudar o carnaval. Mas quando chegar a sua vez que precisar, aí você vai lembrar, não, esse dinheiro ele era para vir para cá para a saúde, e foi para o carnaval, foi para um show na rua, foi para qualquer coisa. Dinheiro público não pode, até porque eles não são funcionário público. Dinheiro público é para o público. Agora, você dá dinheiro para a escola de samba, eles são funcionário público? Não. Bom, eu sou contra. Como que você hoje se informa sobre esses temas? Futebol, sobre... Hoje você tem a televisão, você tem a internet, principalmente a internet. Eu praticamente não vejo TV aberta, não assisto. Se você chegar para mim, qual a programação que você... Não assisto. Nem programação esportiva aberta eu não assisto. Eu procuro acompanhar pelas redes sociais, que você está muito mais atualizado e você ali tira suas conclusões, entendeu? E um fala uma coisa, um fala outra do teu time, daquilo. Você busca o que você quer, né? No momento que você está disponível, não tem que esperar um canal específico, escolher o que você vai... Você até mão, por exemplo, eu assistia programação esportiva, entendeu? Só esportiva. O ano passado foi um ano retrasado, eu até assisti alguns, mas só de uma emissora, entendeu? Sim. Até de uma emissora de uma torcedora, o SBT. Sim. Ela tinha uma torcedora, uma apresentadora que é botafoguense, está sempre lá no Nilton Santos. E o que eu gosto dela, do programa dela, é que ela fala do time dela, tudo, mas ela não ofende os outros clubes, ela não dá preferência ao clube dela. Você consegue ser imparcial. Ela consegue ser imparcial, enquanto outras emissoras, nem totalmente, entendeu? Algum desses três temas, né? Política, esporte, né? Futebol ou religião, pesa mais do que os outros no seu dia a dia, ou pesa de verdade? A política, ela pesa todo dia, porque a política... Tem pessoas que dizem, eu não gosto de política. Desde o momento que você nasceu até o momento que você morre, a política está na sua vida. Tudo. Se você tem boa condução, ou uma péssima condução, se é barato, se é caro, se você tem uma saúde pública boa ou ruim, entendeu? Se você tem uma segurança boa ou ruim, tudo é política. Tudo é política. Então, quando a pessoa fala para mim, eu não gosto de política, eu fico triste. Sim. Eu fico triste, porque nós podemos não gostar de futebol, mas nós temos que gostar de política. É o contrário, né? Futebol, as pessoas não vida na rua, nós temos que gostar de política. Você não precisa ser candidato, mas você precisa ter a consciência do voto. Por exemplo, eu antigamente era a favor do voto não obrigatório. Hoje eu sou a favor, hoje não, já uns 8 anos para cá, eu sou a favor do voto obrigatório. O que vai acontecer se o voto ele não for obrigatório? A esquerda, em geral, eles enfrentam 24 horas numa fila para ir lá votar no candidato dele. Fanático, né? Eles votam mesmo. E o pessoal de direita, centro-direita... Está cansado da política. Vou para a praia. Vou votar, não vou para a praia. Vou fazer um favor, isso, aquilo. Então, para mim, o Brasil ainda não está maduro para ter umas eleições onde o povo vai se quiser. Facultativo. Entendeu? Facultativo, não dá. Não está maduro. Talvez daqui a 20 anos, entendeu? Eu digo 20 anos e não acredito muito não, mas bom, talvez. Né? Porque é verdade, cara. Você chega... E outra coisa, mas a multa... Vai ser recente também. A multa, ela também é pequena. Eu acho que a multa ela deveria ser no mínimo R$100. No mínimo R$100, ou até mais. Para que a pessoa... a mixaria, eu vou ficar em casa, vou para a praia, depois eu pago. Para mim, ela deveria ser entre 100 e 500 reais a multa. Mas a pessoa que é pobre, vai lá e vota. Só isso, pô.
Você tem algum vício, Alexandre? Vício? É. Não tenho. Eu já fui viciado em cigarro, mas na minha juventude. Quando fiz 20 anos de idade, eu comecei a fumar com 11, 12 anos de idade, ou menos, eu não me lembro. E eu falei, eu vou me dar um presente de aniversário, eu vou parar de fumar. E como presente de aniversário, eu parei de fumar. Foi difícil? Foi. Porque tudo você lembra o cigarro. E tinha uma coisa que eu me lembro que eu fazia, que eu acabava de almoçar, às vezes eu tomava um café para dar aquela vontade e eu não fumar. Hoje eu não gosto nem de ninguém perto de mim fumando. E sei que quem já fumou, teve vício de cigarro ou qualquer outro tipo, se você dar 2, 3 tragos no cigarro, você volta a usar a droga. Rápido, né? É porque é uma droga, o cigarro é uma droga. É feito para viciar, né? É feito para viciar. Entendeu? Ele não é uma droga ilegal, mas é uma droga legal. Entendeu? Eu sei o cigarro. E também até o cheiro hoje me faz muito mal. Qual que é a sua maior virtude? Rapaz, minha maior virtude, eu acho que eu não posso dizer que eu tenho, porque eu acho que você não dizer assim, minha maior virtude é isso, você está se auto-exaltando. Sim. Entendeu? Mas eu aprendi uma coisa com a igreja. Hoje doou o que doer, não mentir. Hoje eu aprendi, não vou dizer que é uma virtude minha, mas eu aprendi que não mentir. Eu faço aqui, às vezes eu até conto algumas coisas para minha esposa, ela não acredita, eu falo para ela, você está me chamando de mentiroso? Você está me chamando de mentiroso? Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi que não minta. Se você começar a mentir, isso cria um vício. É que nem um cigarro, a bebida, você... mentirinha à toa. Mentirinha à toa. Então, não minta. Ou então diga assim, não sei. Não vou falar. Entendeu? Mas mentir, não. Então, isso é uma virtude. Outra virtude, vamos te dizer assim, procurei ser um bom pai para o meu filho, encaminhar ele para concurso público, entendeu? Caminhar, dei um estudo a ele, uma educação, e sempre falei para ele, você tem que ter uma religião, você tem que sair de casa, antes de sair de casa, rezar. Ao chegar no teu serviço, reze, entendeu? Faça como eu tinha uma oração no meu serviço, que eu passei para ele. Ele serviu 8 anos no exército e ele falou que ele fazia isso. Eu sempre rezava assim, Senhor meu Deus, abençoe o meu dia de hoje, abençoe meu serviço, que eu seja um orgulho, que as minhas atitudes sejam de orgulho para os meus chefes, os meus subordinados, os meus amigos, os meus parentes, entendeu? Então eu sempre pedia isso nas minhas orações. E eu falo para ele, faça sempre essa oração. Peça que sempre Deus te encaminhe, que as tuas ações sejam de orgulho para a tua família, teus amigos, entendeu? Para todos. Tem algum sonho ainda que você não realizou? Você não queira realizar? Todo mundo tem um sonho. Eu vou te dizer uma coisa, e eu ouvi isso e concordo. O que torna a vida interessante para você? O que torna a vida interessante para mim e para qualquer um? É sempre o desejo de realizar um sonho. Pode ser um sonho pequeno. Amanhã eu quero ir lá naquela loja de roupa, comprar aquela roupa, aquele short, aquela calça comprida, aquela camisa, aquele tênis. Eu quero comprar aquela viagem. Eu quero ver se eu compro uma casa, um carro, uma moto, seja o que for. Sempre ter objetivo. O que torna a vida interessante é a vontade de você realizar um sonho. Quando você levanta, você sempre tem a vontade de realizar um sonho, aquilo que você planejou para o dia de amanhã. Ter um ânimo. Entendeu? Então, para mim, tu tem um sonho ainda a realizar todos os dias. Todos os dias. Entendeu? É ver meus netos crescer, ver meu filho melhor ainda, ver os meus amigos bem, entendeu? Tudo é um sonho que nós temos. Tudo é um sonho. Isso é que nos torna a vida interessante. Quando tu vê aquela pessoa idosa e velhinha ali, vai perguntar, o senhor tem um sonho? Ele vai dizer, nem que seja de
acordar no dia seguinte. É. Mas ele tem esse sonho. Mas o que torna, volto a repetir, o que torna a minha vida interessante é sempre o desejo de realizar um sonho. Seja ele pequeno ou grande ou imenso. Mas me torna sempre interessante a minha vida assim. Bem, deixa eu mostrar mais um vídeo pra gente analisar um importante. Vida luxuosa. O que você falou de ter... Contatos em Brasília. Não, a namoradinha dele tá nos Estados Unidos que não tem plano de voltar, né? O David A namoradinha de quem? Daniel Borcaro. Realmente tá dando fim a obras de arte, joias, a zona toda, não é isso? É. Não, mas ela soltou um vídeo. Você vê que não volta, né? Disse que não, disse que ela sempre foi muito espontânea, sempre foi falar da vida dela, e por isso que ela resolveu fazer esse vídeo, mas ela não tem envolvimento nenhum. Não, ela só recebeu R$500 mil em imóveis do cara, não é isso? E ela sabe que é dinheiro roubado e não devolveu. Se você chegar ao padre e admitir que você receptou, o padre vai lhe dizer o quê? Devolva o que você recebeu em todos os frutos, não é isso? Ela devolveu o dinheiro que ela recebeu? Não. Então teve algum arrependimento? Não. Receber coisa sabidamente roubada é crime ou não? É, pois é. Então, mas segue isso foi vocês, não é isso ou não? Não sei. Mas vamos falar a verdade, esse cara sabe viver, né? Toda vez que eu vi alguma coisa referente a Daniel Borcaro, mano, era uma coisa muito luxuosa. Era o jato dele, era melhor que o jato. Sua mulher já lhe acusou de você ter passado doença venérea e coceirinha pra ela e toda vez que namora com você tem um antibiótico, velho. Você já foi pra um jantar com a Aécio e outros brothers que já dormiram com sua mulher e saiu chorando de lá, tendo que procurar psicólogo, velho? Eu tá com a Você não ia chorando, velho. Pensa. Eu Pode prefiro falar? ser você do que desse cara, Bom, velho. o que acontece? Eu Você fala prefiro que... ser você do que o cara, cara, eu o prefiro merda. ser PM. Eu prefiro ser um trabalhador rural que trabalha no sol. Eu prefiro ser um lixeiro. Inclusive, com todo respeito, eu era lixeiro de defunto. Eu prefiro ser um lixeiro, um auxiliar de necrópsia. Eu preferia ser qualquer trabalho de homem que fosse respeitado em minha comunidade, minha mulher e meus filhos me honrassem, do que ser Borcaro. Você que tá me ouvindo aí, você preferia ter bilhões e ter doença venérea, ser desmoralizado, todo mundo ficar dizendo que já comeu sua mulher, humilhando você, tendo que sair pra procurar psicólogo, e a mulher dizendo que a culpa é sua ainda, meu irmão. Avisa, não. Bom, em primeiro lugar, isso tudo se faz... Por que isso tudo aconteceu? Porque o homem é ganancioso. O homem quer dinheiro, poder. Quer conhecer um ser humano? Dê dinheiro e poder a ele. Você vai conhecer. Ela recebeu 500 mil, não é isso? É. Dele. Ele deu. Ela seduziu ele, alguma coisa. Deve ser uma linda mulher que eu não a conheço. E ele deu. Ah, esse dinheiro é roubado. Será que ele falou para ela que esse dinheiro ela poderia até achar? Ele falou certo que deveria devolver? Moralmente, sim. Ela teria que devolver. Entendeu? Vai devolver para quem? Para a União. Só se for isso. A promiscuidade que existia ali. Aquilo que você vê. A maioria políticos, né? Eles vêm na campanha, falam de Ele promovia Deus. surubas, né? Orgias. Falam de Deus, frequentam igrejas, seja ela católica, evangélica, o que for. Apresentam suas esposas nas festas, uma moralidade, mas por trás, essa sujeira todinha. Porque o homem é podre, o ser humano é podre. Mas isso você já vai ver há 2000 anos atrás, quando colocaram lá Jesus Cristo e um ladrão, Barrabás. E o povo escolheu o quê? Barrabás. O povo escolheu o ladrão, o povo escolheu o errado. E o povo continua até hoje. E se você pegar, infelizmente, o homem é assim. Chama, vamos para uma festinha, para um pagode, para um forró, seja o que foi. Começa aquelas mulheres de corpo bonito. Se você não parar e pensar, não, tem minha esposa, tem minha família. Entendeu? Tu tem que ter uma estrutura, entendeu? Mental muito boa de você pensar o seguinte: não, a minha mulher, ela me satisfaz, entendeu? Minha mulher não merece isso, porque se ela merecesse, eu já teria largado ela e arrumasse outra que merece. Então, eles não. O dinheiro, deixa a mulher dormir com outro, se envolve com tudo. O que manda neles, eles querem o quê? É o dinheiro. Nem estrutura da família, entendeu? Nem estrutura da família. Porque você chega ali, vamos supor, numa festa. Eu casado, tá aquilo ali, aí daqui a pouquinho estoura isso tudo aí. Você imagina, você chegar na igreja, todo mundo te olhando. Você não
Você imagina, você chegar com os teus amigos, sabendo que tudo isso aconteceu, entendeu? Que não frequentasse, você vai, pô, e aí? Pô, vou ter uma festinha lá em casa, você vai? Tu vai falar o quê pro cara desse? Ó, leva a esposa. Pô, tá E bom, aí? né? Tudo isso por ganância de dinheiro e poder. Tudo é ganância de dinheiro. O homem, ele esquece que ele vai morrer. O homem, ele não é eterno aqui neste mundo. Você nasceu com data de validade, vai chegar uma hora que você vai morrer. E nós vamos chegando a uma certa idade, nós vamos ter a certeza disso. Então, se você chegar hoje e pensar que vou ficar rico com essa corrupção, com esse dinheiro, Mesmo que chegue. você vai ganhar, mas depois você perde. Eu, como religioso, vai perder a tua salvação. Eu me lembro, né, no meu serviço, por muitas vezes me ofereceram dinheiro. Você é funcionário público, né? E eu não. Por quê? Eu não ia levar aquele dinheiro sujo para dentro da minha casa, porque você não vê o lado espiritual, tu vê o dinheiro, conta o dinheiro, mas o lado espiritual tu leva para tua casa. Isso vai refletir na tua família totalmente, no futuro dos seus filhos. E eu sempre pensei nisso, entendeu? Mesmo antes de estar firme na igreja, e depois de uns 10, 12 anos para cá que eu estou firme mesmo na igreja, ou até mais uns 15, acredito isso, hoje eu me orgulho disso, de levar a minha vida correta, profissionalmente, entendeu? Eu me orgulho muito e agradeço a Deus, assim, Senhor, por o Senhor ter na minha presença, por eu ter temor ao Senhor, eu não fiz isso. Sem Deus é mais difícil, né? Porque o princípio da sabedoria é temor a Deus. Uhum. Se você não tem temor a Deus, amigo, esquece. Você pode estar na igreja, pode estar fazendo o que quiser, seja ela qualquer religião, não tem temor a Deus, você vai fazer o erro. Pecar, todos nós pecamos. Uhum. Tá? Às vezes uma besteirinha, irritei com a minha esposa, irritei com meu filho, falei uma besteira, xinguei um palavrão, ainda mais eu que sou explosivo, entendeu? Às vezes um palavrão, mas tem limites. Tudo tem limite na vida, você entendeu? Tudo é pecado, não. Corrupção, para mim, ainda vou te dizer mais, a corrupção, ela, acima de 80 salários mínimos, ela deveria ter uma pena de no mínimo 25 anos, para iniciar, de 20 a 25 anos. A pessoa se corrompeu, foi ali comprovado. Você tem meio de onda, né? No mínimo 20 anos a 25 anos, a pena mínima, corrupção. Ganhou acima de 80 salários mínimos. Bom, salário mínimo aí, 80 deve estar uns 150 mil, 80 salários, mais ou menos nessa média. Vamos lá, foi 150, 170 mil. Você comprovar, né? Vamos lá, no mínimo 20, para iniciar 20 anos. Quando acontece alguma coisa, o cara perdeu o cargo e ganha a aposentadoria. No mínimo 20 anos, tá? E cumprir os 20 anos. Tá? Sem progressão. Cumprir os 20 anos. Não, a progressão para mim só depois de 70% da pena cumprida. Entendeu? 60, 70, nem 60, 70 mesmo. Porque o que acontece? A lei frágil, ela cria violência. Você chega numa comunidade, vê se alguém rouba numa comunidade. Ninguém rouba. Você pode deixar a porta aberta. Uhum. Ninguém vai roubar lá, não vai pegar um ventilador, não vai pegar nada na tua casa. O tribunal é outro, né? Se for pego, a sentença ela é rápida, no mesmo dia que eles te pegarem. Eles vão. Pode ser uma boa surra, raspar tua cabeça, cortar tuas mãos, te matar. Entendeu? Então, se nós tivermos leis sérias e bem rígidas, tá? Eu tenho certeza que você vai diminuir muito a violência. De médio para curto prazo. De médio para curto prazo. Agora o cara é condenado
há 3 anos, não vai cumprir pena. Nem entra. Há uma, como é que diz, penal, agora esqueci o nome, tá aqui, uma coisa, aí você vai lá, o cara vai dar um golpe, daqui a pouquinho, não, acerta, paga aquilo ali. Quem cumpriu uma pena? Nem que seja de 3 dias, o cara foi condenado a 3 dias de cadeia, ele já entra, vai para a cadeia, lá para o presídio, já entra lá e leva o habeas corpus dele, a liberdade dele, para o dia tal. Ele entrou no dia 20, dia 23 ele é solto. Ele pegou uma semana, vai cumprir uma semana. Ele pegou 15 dias, vai cumprir 15 dias. A questão hoje do Brasil também é a quantidade de presos no Não importa, rapaz. Não importa. Constrói cadeia, cara. Constrói cadeia. Agora você tem que ter leis sérias. Porque se você pensar nisso, o cara, você não vai prender quem rouba celular, quem deu um golpe aí numa pessoa de R$1.000, R$2.000 pela internet, você não vai prender, então, se pensar nisso. A cadeia está superlotada, tá. Então, olha, não cometa crime para não ir para lá. Entendeu? Não cometa. Cometeu crime. Pegou quantos dias de cadeia? O cara foi ali, vamos botar. Na estação ferroviária ou no ônibus, ele foi lá e deu calote. Entendeu? Uhum. Cadeia nele? 3 dias de cadeia. Ele não vai pular de novo. Você entendeu? Não vai pular de novo. Pena limpar uma rua, ou ter que limpar esse... Fazer algo que contribua para a sociedade. Mas tem que limpar. Não vai, não, cara. Não vai. Pega 2 dias de cadeia para tu ver. Ele não vai pular mais. Não vai fazer mais. Ele não vai fazer. Pode ter certeza, cara. O cara foi ali num comércio, furtou uma coisinha boba. Então, mas tem pessoas que roubam, voltam para cadeia, voltam para cadeia também. Porque a lei é fraca. Se pegar, vamos supor, um crime de roubo, pegou ali 8 anos de prisão, deixa ele cumprir 8 anos. Entendeu? Te garanto que ele só vai sair daqui a 8 anos. Aí vai cometer de novo, volta mais 8 anos de cadeia, acabou. Sim. Rapaz, uma lei séria você evita. Pensa bem, você está com uma dificuldade de alguma coisa, aí chega um bobo ali qualquer, num comércio, aí você, poxa, ninguém está olhando, ali furta aquilo ali. Fui pego, tá lá, 2 dias de prisão. Tu pode encontrar qualquer coisa jogada na rua. Não encosta mais. Tu não vai encostar. Tu não vai pegar. Aí quando não tem uma consequência do ato, aí é o contrário disso. Né? Esse que é o grande problema. Você não tem consequência desse ato. Você pratica uma coisa boba. Foi uma coisa boba. Foi um exemplo péssimo. Foi um exemplo péssimo. O cara pichou, vou dizer uma coisa que acontece muito ainda hoje. Pichação. Não é só jovem não, cara. Tem que é arte, né? Aí tu vai lá, picha a casa dos outros, picha a porta de um comércio, picha a tua parede. Bota um cara desse 30 dias na cadeia. Vai ficar 30, vai apagar, não apagar não, você vai pagar a sua família, a pintura ali para reformar, vai pagar o pintor, vai pagar tudo. Vai ficar 30 dias de prisão. 30 dias. Ele entrou no dia 1º, dia 30 ele sai. Dificilmente ele vai pichar de novo. Muito difícil, pode ter certeza. Mas hoje tem tanta câmera, né, para descobrir uma coisa muito fácil. Pode ter certeza que ele vai pensar 2 vezes. Sim. Primeiro que pode até perder o emprego dele, 30 dias. Sim. Isso é problema dele. Se trabalha também, o problema é dele. Você entende? Se for funcionário público, vai responder um processo administrativo pelo ato dele aí fora. Ele envergonhou como funcionário público. Sim. Você entendeu? A lei ela tem que ser rígida, como diz, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Ela tem que ser rígida. Por quê? Então, o problema no Brasil, assim, que na minha visão, por exemplo, a gente está falando que desde o pequeno tem que ter a lei rígida. Mas a gente começou falando do quê? Que lá no grande não tem a lei rígida.
Mas aí o que acontece? Aí, lá já entra a influência política, onde deveria. Eu, assim, a pessoa assim, você é a favor da pena de morte? Eu sou contra, mas tem hora que dá para ser a favor. Igual no Japão, né? Tem hora que dá para ser a favor. Sabe por quê? Tu pensa assim, o cara, ele desviou milhões. Quantos não morreram com isso? Milhões. Esse cara merece viver, cara? Será que ele merece viver? Ou então, ele não vai ser condenado à morte, não. Mas o Estado vai tomar todos os bens dele. 1 milhão que ele desviou, esses milhões que ele desviou, e mais os bens que ele tem. Aí a família dele, ele tinha que pensar na família antes. E vai pegar, no mínimo, 40 anos de cadeia. Porque o mínimo é 20 anos, mas para até 80 salários mínimos. Aí já passou de não sei quantos mil salários mínimos. Então pega logo 40 anos e cumpre pelo menos uns 36 anos de prisão que eu quero ver. Muitos vão ter medo de se corromperem. Muitos vão ter medo, pode ter certeza. Agora, no Brasil, no dia 8, né, por exemplo, 14 anos de cadeia para não precisa muito, não. Sérgio Cabral, 400 anos de cadeia, está aí na rua fazendo live, piada. Aí pergunto eu, se ele, daqui a pouquinho, ele vem candidato a um cargo político e ganha, você acha que ele vai ser honesto? Sim. Você aqui, se eu peguei 400 anos de cadeia e estou aqui, vai continuar, vale a pena arriscar. Ele vai dizer assim, vale a pena arriscar. Ele está mais esperto agora para fazer isso aí. Então, eu sou a favor disso. Você pegou cadeia e a cadeia 400 anos e acabou. E quem foi punido? Sérgio Cabral? Não. O juiz que o condenou. O juiz que o condenou foi aposentado. Um homem íntegro, um evangélico, parece que era um homem evangélico. Ele que usou a lei, foi correto, justo, entendeu? E que foi punido. Aí pergunta-se, outros magistrados vão sair punir qualquer político? Medo, né? Você entendeu? É isso que a esquerda está te mostrando. Se você mexer com os meus, você vai apanhar. Não mexa. Infelizmente. Por isso que nos Estados Unidos se tenha muito pouco. Lá pode ser famoso que for, pode ser quem for, é preso. É que a imprensa aqui não mostra. Mas lá tem deputado preso por um juiz em primeiro grau. Aqui não. Eu sou contra a imunidade parlamentar. Entendeu? A imunidade ele tem que ter lá no tribunal. Uma questão a favor da imunidade parlamentar é a questão de chegar todos esses grandes, né? Invariavelmente vai chegar no Supremo. Então vai começar na primeira instância, ter um gasto, um tempo, até ir para o Supremo, porque vai para o Supremo. Aí é lógica, porque ele não vai direto lá. Mas olha só, em segunda instância ele já cumpre cadeia, até chegar lá. Mas ele pelo menos já está preso. Já pega um tempinho de cadeia. Mas você também tem que mudar o Supremo, né? Sim. Tem que mudar. Mas o que acontece? A imunidade parlamentar ela tem que ter, no meu entender, para o político na hora de falar. Seja o vereador, o deputado estadual, o senador, o deputado federal. Ele vai falar ali na Assembleia lá, ele vai falar na Câmara. Ele vai falar, ele pode xingar até o outro de filho da mãe, de o que for. Ele está coberto pela imunidade parlamentar. Mas fora dali, os atos dele é um ato pessoal. Ele furtou, desviou dinheiro usando cargo. Pior ainda. Preso, perde o cargo. Ele tem que ser punido sério. Agora, a imunidade sim, no que ele falar, pensamentos e palavras. Ele vai falar. Tá ali, ele pode xingar o adversário dele de qualquer coisa, de ladrão, safado, ali dentro. Entendeu? Mas claro que ele não vai xingar para ter ele desmoralizar. Vai dizer, mas você é um ladrão por causa disso, foi condenado. Entendeu? Foi pego na mala com dinheiro, você protege ladrão porque o teu protegido fez isso e aquilo. Isso ali
A imunidade tem que ter, cara, porque senão o deputado, Fica com medo. ele não... Pra que ele é deputado? Não Entendeu? vai ter nada, né? E ele é o fiscal do executivo. Ele é o fiscal do executivo. E eu até aprendi uma coisa que eu acho interessante, é uma grande verdade. Se o executivo desvia dinheiro, é porque o legislativo é omisso. Sim. Pode ter certeza. Quem fiscaliza o executivo não é o legislativo? Então, eles Geralmente têm estão que ser mais levando também o deles, né? Alguns, né? A gente não pode acusar, não tem prova, né? Sim. Mas tem. Prova Outra coisa é sobre os ministros do Supremo, entendeu? Eu penso o seguinte, tem que ser como tá as escolhas, tudo direitinho, mas com um detalhe. Chegou pedido de impeachment de um ministro, seja do Supremo, do STJ, do STM, seja do que for. Tem que se colocar em pauta, entendeu? Claro que não vai pedir, eu quero o impeachment do ministro X porque ele fez isso e aquilo. Está dentro da legalidade. Aí não. Mas é público e notório que aquilo não, que ele fez não é legal, que o Senado vai lá e julgue. Entendeu? Estão lá para isso. Que o Senado vai. Agora, para isso também, os senadores, eles não podem ter imunidade parlamentar nos seus crimes. Sim. Eles têm que ser julgados lá embaixo. Porque senão ficar essa... Porque aí não fica aí só, se você me punir, eu te puno. Entendeu? Aí não. Entendeu? Isso aí sim, eu sou a favor. Vou perguntar mais uma coisa aqui. Como é que você vê, o que você pensa do impacto que a inteligência artificial tem causado no meio jurídico? A inteligência artificial? Isso. Rapaz, eu não posso dizer muito não, porque eu entendo pouco ainda de inteligência artificial. Mas, claro que ela vai ser muito útil, principalmente na área jurídica, na área da saúde, em tudo. Entendeu? Vai ser útil. Agora, falar sobre o impacto dela em si, eu não tenho como falar. Eu sou ignorante nessa parte, muito ignorante. Não é o que você use hoje no dia a dia ainda? Não, eu nem procuro mexer em inteligência artificial. Aprender um pouco, fazer algumas coisas, eu não... Tá à parte. Então eu não posso nem opinar. Vou te pedir aqui 3 perguntas, né? Ou uma pergunta para o próximo entrevistado, sem saber quem é. Bom, política, você deve sempre perguntar sobre política, porque é aquilo que eu te falei, você nasce e morre vivendo da política. Você tem que perguntar sobre o que ele diz sobre a política. O que ele espera dos políticos? Porque se eles estão lá, foram nós que colocamos lá. Entendeu? Então, o que eles esperam? Entendeu? Outra pergunta, a educação. O que ele pensa sobre a educação atual? O que ele espera da educação? O que ele pode ser mudado na educação? Você entendeu? O que pode ser mudado na educação para melhorar. Isso aí é fundamental. Isso é fundamental. Você vê que a educação hoje não é como na minha época, que eu fiz meu primário. Hoje você pega para um jovem um relógio analógico, ele não sabe ver as horas. Você pega um número romanos, ele não sabe números romanos. Eu sei até hoje, isso eu aprendi no primário. E ainda tinha um negócio, se não soubesse, a professora vinha com uma régua ou com uma anteninha, pum, na tua cabeça. Ou então pegava pela orelha e botava de cara na parede. Eu não me lembro que uma vez a professora me deu uma reguada. Tortura. Me deu uma reguada, né? E me colocou de cara na parede. Mas eu fui muito levado também, eu era levado. Cheguei em casa, fui falar para minha mãe, achando que minha mãe fosse tomar alguma atitude. Minha mãe, como é que foi? A mãe, assim, assim, assim. Se você estivesse sentado estudando, ela não teria feito isso. E me deu-lhe uma surra. Ela fez certo? Correto, ela fez correto. Nunca mais eu levei problema da escola para minha mãe. Entendeu? Não levei mais. Bagunceiro, toda criança é bagunceiro. Entendeu? Mas não.
E a professora estava certa? Estava, foi o que minha mãe falou. Se eu tivesse sentadinho, prestando atenção, ela teria me dado uma reguada, teria me pego pela orelha de cara para a parede? Não. Mas hoje, meu filho, você não faz isso. Não. O professor está desarmado, né? Meu filho, teve uma época, cheguei em casa, ele já estudou só em escola particular. Ele chegou em casa, a mãe chegou para mim e falou: olha, chegou isso aqui pro Gabriel. Só entra se assinar. De respeitou a inspetora de aluno. Assina. Ah, tem que ir lá até em 3 dias. Eu falei, vou lá em 4, 5 dias, assino. Assinou, ele foi tranquilo. 4 ou 5 dias depois eu fui na escola. Pedi para chamar a inspetora, ela veio com medo, né? Porque pai sempre chega achando que o filho está certo. Me apresentei para ela, falei, eu sou o pai do Gabriel Xavier, assim, a mãe dele assinou, gostaria de saber o que houve. Ela me contou o que ele fez. Ela me levou para a sala dela, aí ela me contou tudo o que aconteceu. Aí eu falei assim, a senhora tem como tirá-lo de sala de aula e trazê-lo aqui ou não pode? Não posso sim, ela foi e trouxe. Ele veio feliz, quando ele me viu, pronto, ficou com a cara vermelhona. Aí eu me sentou, me conta tudo o que aconteceu, por que sua mãe teve que assinar aquele bilhete para que você estava suspenso. Me contou tudo que a inspetora contou, ele também não mentiu. Falei, peça desculpa à sua inspetora. Aí ele, cabeça, desculpa, não. Olhe bem no rosto dela e peça desculpa. Aí ele levantou o rosto, desculpa. E falei para ele, olha, se chegar alguma reclamação sua aqui em casa, que você fez de novo, de respeitou um aluno, professor, inspetor, seja quem for, eu não vou te bater dentro da sala de aula, não vou te bater na calçada da escola. Mas da calçada para a rua é pública, em frente à escola você vai levar uma surra. Para você nunca mais fazer isso. E outra coisa, a escola tem o número do meu telefone. Vai ligar direto para mim. Acabou. Nunca mais fez. Nunca mais fez. Acabou. Uma vez foi servir o exército. Natal, bebeu um pouco mais, desrespeitou a mãe me ligou. Eu fui lá, tinha bebido um pouco mais. Eu dei-lhe uma bronca nele e falei com a mãe, vamos lá no quartel da parte da mãe. Ah, não, mãe sempre, falei, vamos lá, se você não for, eu vou. Aí rapidinho o porre dele passou. Ficou bom. Peguei o carro, fui no quartel dele, chamei o oficial de dia. O filho ainda era recruta lá, estava primeiro ano de quartel. Aí contei tudo, aí cheguei pro oficial de dia lá e falei, olha, anota isso tudo e coloca no livro. Porque se eu souber que o senhor não anotou, eu vou ao general da parte. Ele, eu vou tomar conta de recruta, não, vou proteger recruta. Vou? Tá bom. Como eu sempre ensinei meu filho a ser honesto e falar a verdade, quando ele chegou no quartel, que houve aquilo tudo, ele já estava detido, já chegou lá detido. Aí o comandante dele, de companhia, chamou ele. Xavier, o que houve? Aí ele contou toda a verdade, que bebeu, se extrapolou, desrespeitou a mãe, que o pai veio, não sei o quê. E foi punido, mas bem levemente, porque ele falou a verdade. Mas nunca mais desrespeitou a mãe dele. Nunca mais, foi a primeira e última vez. Por quê? Porque ele sabe que eu sou severo. Entendeu? Eu só bati no meu filho 2 vezes, mesmo assim quase que eu chorei, quando ele era pequeno. Porque eu sou desse tipo. Fala, ele com 12 anos já falava para a mãe dele, botei ele para lavar as cuecas, tomava banho, pega a tua cueca, vai lavar. Ele vai lavar do teu jeito, ele lavava, aí a mãe bota na corda. Quando ele entrava, a mãe pegava a cueca, que a gente não botava a roupa dele na máquina pra gente. A mãe lavava separado e botava lá na corda. Mas ele já começou a aprender. Ele chegava às vezes soltando, querendo negócio de pipa, com 13, 14 anos. Pai, me dá 20 reais para comprar uma pipa, comprar linha. Vem cá, limpa o carro aqui por fora todinho, joga uma água no carro e seca, que eu vou te dar 20 reais. Tinha que fazer isso, porque ele tem que saber o valor do trabalho e o valor do dinheiro.
E até hoje, se ele precisar, eu ajudo. Mas ele hoje sabe, você entendeu? Os pais que dão em tudo, que o filho cresce sem dar valor ao dinheiro, sem saber o valor das coisas, dá. E é o nosso erro. A pessoa fala assim, essa geração está muito ruim. Não, quem fez essa geração ruim fomos nós pais. Sim. Entendeu? Por isso que eu fui severo com meu filho. E outra coisa que eu discutia com a mãe dele, se eu falasse assim para você vai ficar 4 horas sem celular, que ele tinha um celular que eu dei, tinha seus 16 anos. Eu deixava ele 4 horas sem celular. Amanhã vai ficar uma semana, viu? Você vai entregar o celular a ele no dia seguinte ou no mesmo dia. Então não fala isso que tu perde a tua moral. Isso. Tu perde a sua moral. Ele tinha um adicional de cartão de crédito, com 16 anos eu dei a ele na época. Aí falei, até 18 anos, 19, quando tu serviu o quartel, acabou o cartão. Aí na época, vamos dizer o valor de hoje, R$200. Uhum. Diz, ó, você tem R$200 para gastar. Agora, se você gastar R$200,01, eu vou tomar 3 meses do cartão teu. Agora, você gastou 150, 180, tá no shopping com a namoradinha, uma coleguinha, um amigo, não sei o que, quer fazer um lanche, liga para mim. Pai, pô, tô querendo fazer um lanche aqui e o cartão já tá quase... Aí eu autorizava, mas ele nunca estourou, porque ele sabe que eu não abria mão. Briga, né? Não, mas tem que ser assim, cara. Tem que Concordo. ser. É difícil. É difícil. A gente vai na gente, né, que é pai. Dói, mas você tinha que ser assim. Tem que ser assim. Entendeu? Porque senão o filho cresce, minha mãe vai abrir mão, meu pai depois vai abrir mão. Vou gastar 10, 100 reais a mais, depois ele desconta. Não. Ele sabe que tem um limite. Sabe que tem limite. E se passar desse limite, tem uma punição severa. Isso é fundamental. Então você passou disso por quê? Por consciência tua própria, não foi? Então você tem a tua responsabilidade. Entendeu? E tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Porque senão vira bagunça. Sim. Infelizmente, hoje os pais não estão assim. As crianças têm tudo, né? Tem tudo, você tem que dar tudo, mas cobrando. Teu filho pode ter bicicleta, pode ter moto, você pode dar carro a ele, principalmente mas você tem que cobrar dele algo sério. Agora o filho tá ruim na escola. O filho responde o pai, responde a mãe. Meu filho, pega o copo, bota ali. Depois eu levo. Não existe isso. Ele falava, não existe. O filho sabe, eu falava para ele, pega o copo, bota na pia. Aí ele enrolava, quando criança já. Você dava um grito, rapaz, eu não falei para tu pegar o copo e botar na pia? Acabou. Então quando eu falava com ele uma vez, eu falava, pega o prato, bota na pia. Eles já sabiam. Acabou. Você tem que mostrar sua autoridade. Tu é bruto? Não. Amo meu filho me ama, ele chega, bença pai. Entendeu? Liga para mim, bença, pai. Meus sobrinhos também são assim. Tem meus sobrinhos, 42, 44 anos. Se ligarem para mim, primeira coisa que eles falam, tio, bença. Aí depois conta o que é. Entendeu? Tio, bença. Porque eu sempre fui rígido assim. São homens casados, tá? 40 e poucos anos. Falou comigo no WhatsApp, mas antes de... A primeira coisa que ele manda, tio, benção. Aí depois manda a mensagem. Porque eu sempre fui assim. O amor e o respeito andam muito lado a lado, né? Tem difícil ter um e ter o outro. Tem que ser. Isso aí é coisa do... Não é coisa do passado. Isso é coisa de coroa, não é coisa de coroa. Minha mãe me ensinou assim também. Minha mãe me ensinou, ela dizia assim, eu acredito nos meus filhos. Mas tem um detalhe, se eu fizesse algo, alguém chegasse lá, falasse para minha mãe, o Alexandre fez isso. Ele vai me chamar. Fala, mãe, eu não fiz. Ela acredita em mim. Mas se ela descobrisse que eu fiz, a minha mãe não me batia, minha mãe me espancava. Minha mãe me espancava, estou falando sério. Então, é melhor apanhar do que ser espancado. Fiz, vai apanhar. Mas era melhor apanhar do que ser espancado. E minha mãe era assim. Então eu aprendi. Fala a verdade. Entendeu?
Educação em casa também é algo que pode mudar muito A rigidez sociedade, na né? educação Faz é isso diferença. que nós temos que fazer. Você vai levar teu filho, vai passear, vai comprar as coisas para ele, mas ele tem que entender quando você fala um não. Teu filho tem que entender. Às vezes tu tem até o dinheiro. Não, porque não é o momento. Você entendeu? Não é o momento. Ou então, por exemplo, você recebeu, veio Natal. Aí teu filho chega para você, poxa pai, eu queria um celular assim, mas você, o filho de 14, 15 anos, aí você olha, pô, tem 13ª aqui, não, mas eu tenho que comprar para casa isso, aquilo, em janeiro eu tenho que pagar isso, aquilo. Você vai chegar pro teu filho, pô filho, não dá. Se ele, pai, pô, não existe isso. Não dá. Mas você também dá o exemplo. Teu filho não vai te ver no bar bebendo. Não vai te ver chegar em casa bêbado. Não vai te ver desperdiçando dinheiro, entendeu? Não vai. Meu filho só me viu bêbado foi uma vez. Que também fomos rever os amigos, né? A gente se encontrou, era a maioria tudo solteiros, poucos casados, depois se encontravam tudo avô, todo mundo avô, aí começamos a beber mesmo. Aí também já tinha combinado meu filho de me buscar, ele me buscou essa vez, mas meu filho nunca foi de chegar em casa e me ver eu chegar em casa bêbado e comprava cerveja para dentro de casa e bebia, mas primeiro obrigação, supermercado, a escola dele, as coisas, tudo direitinho, merenda, primeiro a minha obrigação. Sobrou, aí eu vou tomar minha cerveja. Entendeu? Então, por quê? Porque eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Eu tenho que ser exemplo. Se eu não for o exemplo para o meu filho, o que eu vou ser? O que meu filho vai ser? Assim, vai se envergonhar de mim. Mal, né? Vai se envergonhar de mim também. Ou então ele pode até ir para o caminho bom, mas ele vai ter vergonha do pai. Isso. E o filho ele tem que ter orgulho do pai e da mãe. E você tem que ter orgulho dos seus filhos. Agora, é sua educação. Meu filho, às vezes, chega em casa aqui, vem trazer meu neto, eu estou rezando o terço. Ele já fala para o filho dele, que o pai está rezando. Espere eu acabar de rezar, aí eu acabo de rezar. Eu falo, estou fazendo uma novena. Ele espera, mas eu acho bonito ele me ver rezando. Meu neto me vê rezando. Eu acho, puxa o ventilador para cá. Não. Eu acho bonito, porque eu estou dando exemplo. Sim. Eu estou dando exemplo. Amanhã, quando ele começar a pensar, pô, meu pai, ele velho, cheguei várias vezes, ele estava rezando. Pô, meu velho sempre deu bom exemplo, então também vou rezar. Entendeu? Meu neto, a mesma coisa, procuro levar meu neto à igreja. Tudo, meus netos todinho, eu e minha esposa vamos levar para a igreja, a gente leva, entendeu? O maior, só um que da maior, os demais nasceram 3 juntos, né, praticamente, diferença de 1 ano. Nasceu assim, um em janeiro, um em março e um em dezembro. Caramba. Então, me pareceu. O outro de 7 anos não, mas quando eles estiverem com 5, 6, 7 anos, eu e minha esposa, vamos estar levando para a igreja, estar rezando em casa, entendeu? Porque você tem que passar isso para os seus filhos. Tem que sim. Ensinar eles, se ele chegar, pô pai, pô vô, tem uma imagem aí, mas eu li na Bíblia, você vai pegar, vem cá meu filho, vê aqui mais na Bíblia aqui, olha. Na Bíblia aqui, ó, Êxodo 20 não faz imagem, veio Êxodo 25. Deus mandou fazer imagens de querubins e botar na Arca da Aliança. Vai em Números, quando Deus manda fazer uma serpente de bronze, que só em olhar para aquela imagem a pessoa... Então não é adorar a imagem. A imagem você tem que ter, Deus não proíbe. Deus proíbe adorar imagens de deuses. De santos não são deuses. E você não adora. Quando eu vejo uma imagem, é bom botar aqui de São Pedro, São Paulo, seja o santo que for. São Paulo Abacuti, né? Ou qualquer um. São Pio, Carla Curti, São Pio. O que eu estou rezando para aquela imagem? Não. Ali estou tendo a reflexão como era fisicamente aquele santo, ou aquela santa. Por exemplo, Santo Antônio era calvo aqui,
Entendeu? Então, por que eu sei que ele era? Por causa da imagem dele. Então, quando eu rezo diante da imagem dele, eu sei como é que é fisicamente a imagem dele, vida como é que era. Mas não daquela imagem que vai fazer alguma coisa. Não, se ela quebrar, eu boto outra no lugar, acabou. Entendeu? Só isso. A imagem é para isso. Sim. Só isso. E quem faz o milagre, como que a igreja ensina. Santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus, através do pedido de intercessão dos santos. Entendeu? E isso tudo eu ensino o meu neto mais velho. E já vou ensinar os outros também, que às vezes o meu neto vê, ainda não compreende muito, eu já, vem cá, é assim, Miguel. É por isso a imagem. Para que quando alguém for ensinar para ele, pô, meu avô falou diferente. Entendeu? A Não mesma, aprender em casa, na rua, não vai a aprender. mesma coisa, você chega para mim, eu falo assim, teu pai, cara, como é que tá? Não sei o que, pô, meu pai, como é que ele é? Aí você, não, aqui meu pai, aí tu vai mostrar foto, aí eu vou saber como é que teu pai era. É uma imagem. Entendeu? A imagem dele. Você não tem uma imagem dentro de casa dos seus filhos? Não tem foto dos teus filhos, da tua mãe, do pai, dos netos, qualquer coisa? A pessoa tem. E aí não é uma imagem? Isso. Ah, mas eu não me ajoelho ali. Tá, você não vai se ajoelhar ali e pedir ali. Até porque eles não são santos, mas se um ficar doente, ou se o teu pai faleceu, sua mãe, como eu já tenho meus pais falecidos, aí tu pega a imagem, tem alguns irmãos também falecidos, pega uma foto, você vai lembrar, vai dizer, ah, meu irmão, puxa, quando a gente sair, quando fazia isso, ah, meu pai, ah, minha mãe, quantas vezes a senhora me bateu, puxa, mas me educou, por quantas vezes a senhora me levou para isso, para aquilo, quantas vezes a senhora comprou aquela roupa para mim. Eu vou olhar a imagem da minha mãe. Não estou dizendo que minha mãe eu vou adorar aquela imagem, não. Entendeu? Então a imagem nós temos é isso. E como religião, vou passar isso para os meus netos, como eu passo para o meu filho. Bom, Alexandre, obrigado. Estamos Muito aí, se tu precisar. Esse tá? assunto é muito polêmico. O assunto é, como eu te falei, 3 perguntas, né, para o próximo entrevistado. Política. Educação. A educação, isso é fundamental. E uma coisa que hoje o jovem não pratica, esporte. Colocar em pauta Você também. pretende praticar algum esporte? Ou você já praticou algum esporte? Eu fui um maratonista, competi em meia maratona, competi corrida de 10 quilômetros, tinha algumas medalhas, aí meu filho pediu, eu deixei com ele, quando eu me separei da minha esposa, depois minha criança acabou perdendo, ele deve ter guardado lá algumas coisas, eu acho que ele tem, entendeu? Mas é importante. Você gostaria de deixar o pessoal de casa alguma iniciativa, algum projeto, algo que você acha legal para as pessoas conhecerem? O que eu posso dizer é o seguinte, seja mais amigo dos teus vizinhos, seja mais amigo dos seus companheiros de serviço, entendeu? No trabalho, seja mais amigo das pessoas na rua. Por quê? O parente mais próximo que você tem é o vizinho. Quando você passar mal, quem vai te socorrer é o vizinho. Tá? No seu serviço, se você for um amigo de verdade, um cara que procura auxiliar, quando alguém fala mal, seus amigos vão te defender. E na rua, quando você vê uma pessoa que precisa de uma ajuda, procura ajudar. Lembra que podia ser você. Entendeu? Lembra-se sempre disso. Então é isso que eu falo para as pessoas, que eu posso dizer. Perfeito. Procure sempre procurar ajudar alguém. Falar mal, fala menos. A gente sempre fala mal de alguém. Tá? Isso aí não adianta. A gente fala, mas se coloque no lugar um pouquinho e fala, calma aí, não, Deus não gosta disso. É isso que eu posso dizer para as pessoas. Modifique um pouquinho, tente se modificar. Aquilo que eu faço que não é agradável às pessoas e a Deus, e eu sei que não é certo, vou começar a me polir, a me corrigir, me policiar. Vou evitar fazer isso, Aquilo que é bom que eu não faço, vou procurar fazer. Entendeu? Vou procurar fazer. É cansativo, mas eu vou procurar fazer. É isso que nós temos que fazer. Perfeito, Alexandre. Para quem fica em casa, esse foi mais um Qual o Seu Deus? Pergunta fica para vocês também. Até a próxima. E que Deus abençoe a todos, vocês e sua família. Amém. Amém. Valeu.